3 anos comecei a namorar uma garota que vou chamar de Camila. Tudo começou de forma inocente. Comentei uma foto dela no Instagram, começamos a conversar e, em pouco tempo, já estávamos trocando mensagens pelo WhatsApp. Depois de uma semana, marcamos de nos encontrar pessoalmente. Foi logo após as festas de fim de ano em janeiro, e o Dia dos Namorados já estava se aproximando. Foi bom começar a me relacionar com alguém nessa época, pois assim eu não precisaria encarar aquele feriado sozinho. Mas conforme o Dia dos Namorados se aproximava, Camila me contou algo que mudou completamente o clima romântico que estávamos vivendo. Ela estava lidando com um stalker. O nome dele era Bruno, um cara alguns anos mais velho que ela, que havia estudado na mesma faculdade onde Camila fazia curso técnico. Eles se conheceram durante um trabalho em grupo, e desde então, ele começou a segui-la pelo campus. Camila nunca envolveu a polícia, o que me surpreendeu, já que ele havia descoberto onde ela morava e começou a enviar mensagens perturbadoras. Ela nunca bloqueou o número dele, dizendo que queria ver até onde ele iria sem entender as indiretas. Quando perguntei por que ela estava me contando isso agora, ela me mostrou uma série de mensagens que ele havia enviado recentemente, todas relacionadas ao Dia dos Namorados. Ele estava insistindo para que ela saísse com ele, ignorando completamente o fato de que ela já estava em um relacionamento. As mensagens eram assustadoras, mas o que realmente me deixou em alerta foi quando ele deixou uma caixa de chocolates Garoto na porta da casa dela. Camila sabia que era dele porque ele mandou uma mensagem dizendo: "Espero que goste do presente que deixei para você." Foi aí que ela decidiu agir e respondeu com uma mensagem longa, dizendo que ele precisava de ajuda, que ela estava namorando e que ele deveria parar de incomodá-la. O problema é que ele havia conseguido o endereço dela, e isso a deixou apavorada. Ela temia que ele a tivesse seguido até em casa. Eu fiz o possível para tranquilizá-la, dizendo que não deixaria que ele a machucasse. Mas alguns dias depois, Camila me enviou uma captura de tela que me deixou ainda mais preocupado. Era uma mensagem de um número desconhecido, perguntando se o cara que ela estava saindo era eu. Sim, ele escreveu meu nome. Até então eu só tinha ouvido falar de Bruno como um cara perturbado que mandava mensagens insistentes e talvez tivesse seguido Camila até em casa. Agora, ele estava usando números falsos e mencionando meu nome. Isso me fez sentir diretamente envolvido, e a situação começou a ficar ainda mais assustadora. Camila estava prestes a chamar a polícia se ele mandasse mais uma mensagem. Eu disse que iria com ela à delegacia se isso acontecesse. Mas, antes que pudéssemos tomar qualquer medida, o Dia dos Namorados chegou. O Dia dos Namorados caiu em uma sexta-feira naquele ano. Camila e eu decidimos comemorar em um restaurante chique à beira da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Escolhemos uma mesa do lado de fora, já que o clima estava agradável. Enquanto comíamos, ambos notamos um homem sentado em um banco perto do estacionamento. Ele estava com um boné puxado para baixo, cobrindo parte do rosto, como se estivesse tentando se esconder. Camila fez uma piada. "E se for o Bruno?" Nós rimos, mas quando o homem inclinou levemente a cabeça em nossa direção e depois desviou o olhar rapidamente, o clima mudou. Ele se levantou e foi embora, e nós ficamos em silêncio por alguns instantes questionando se realmente poderia ser ele. Depois de alguns minutos, mudamos de assunto e tentamos aproveitar o resto do jantar. Após o jantar, decidimos continuar o encontro na minha casa, já que meus pais estavam viajando e eu tinha o lugar só para mim. Estávamos no sofá, conversando e nos aproximando, quando Camila de repente se afastou e disse: "O que foi isso?" Eu também ouvi um barulho vindo do quintal. Ela ficou tensa e eu me ofereci para investigar. Peguei um chinelo e fui até o quintal esperando encontrar algum animal, como um gato ou um cachorro que tivesse derrubado algo. Mas o que encontrei foi uma pilha de cadeiras de praia que estavam encostadas na parede da casa, todas caídas. Não havia vento naquela noite, e eu não conseguia entender como aquilo tinha acontecido. Foi então que notei algo estranho nos arbustos que cercavam o quintal. Meu cérebro imediatamente identificou algo fora do lugar. Uma figura alta, escondida entre as folhas. Eu me aproximei, tentando focar melhor, e percebi que era uma pessoa.
Quando ele percebeu que eu o havia visto, começou a sair dos arbustos, rapidamente, como se estivesse prestes a me atacar. Eu não pensei duas vezes, agarrei-o e o derrubei no chão, gritando para que ele ficasse parado. Chamei Camila, que veio correndo e ligou para a polícia. Enquanto eu segurava o homem, Camila confirmou que era o Bruno. O que mais me assustou foi perceber que ele estava usando a mesma camisa que o homem do restaurante. A polícia chegou rapidamente, prendeu Bruno e o levou para a delegacia. Camila mostrou todas as mensagens de assédio que ele havia enviado, e ele acabou sendo acusado de invasão de propriedade e stalking. Ele pagou uma multa e recebeu uma medida protetiva, o que significa que, se ele entrar em contato com Camila novamente, será preso. Felizmente, ele nunca mais apareceu. No segundo semestre de 2018, eu estava cursando algumas disciplinas online por uma universidade renomada, mas já sabia que, no semestre seguinte, iria me transferir para uma universidade na minha cidade natal. Apesar de estar focado nos estudos, eu queria fazer novos amigos para não me sentir sozinho. E quem sabe até encontrar alguém para namorar. Foi assim que conheci Ana, uma garota que parecia incrível. Nos demos super bem, tínhamos muito em comum, e depois de algumas semanas, conversando, começamos a namorar. No começo, tudo era divertido. Ana era sarcástica e brincalhona. Mas depois que ela voltou das férias de fim de ano, percebi uma mudança no comportamento dela. O sarcasmo dela, que antes era engraçado, começou a parecer mais agressivo. As brincadeiras que fazíamos, que antes eram fofas, agora tinham um tom mais cortante. Eu tentei justificar isso como estresse por causa das provas finais que estavam se aproximando, mas no fundo sabia que algo não estava certo. Quando as férias de inverno chegaram, Ana voltou para sua cidade natal, que ficava em outro estado. Mantivemos contato diário por mensagens e, às vezes, fazíamos chamadas de vídeo. No entanto, quando o novo semestre começou e eu me mudei para um apartamento, já que os alojamentos da universidade não pareciam muito atraentes, decidimos terminar. Ana estava com muitas saudades da família, dos amigos e até dos animais de estimação. Além disso, ela não se dava bem com a colega de quarto e não tinha muitos amigos por perto. Ela era muito tímida e preferia ficar sozinha. Foi um término tranquilo, sem grandes dramas, mas ainda assim me deixou um pouco triste. Algumas semanas se passaram e eu estava começando a superar o término. No entanto, com o Dia dos Namorados se aproximando, senti uma pontada de solidão. Eu tinha planejado algumas surpresas para Ana, mas agora não havia mais motivo para isso. Decidi reativar minha conta no Tinder, não necessariamente para encontrar um novo amor, mas talvez para conhecer alguém e passar o feriado sem ficar sozinho. A maioria dos meus amigos já tinha planos com seus namorados ou namoradas, então eu não queria ser o único solteiro do grupo. 2 dias antes do Dia dos Namorados, entrei no aplicativo e comecei a conversar com algumas garotas. A maioria delas planejava sair para bares e baladas, o que não era muito a minha praia. Foi então que conheci Bianca, uma garota que preferia ficar em casa assistindo filmes, assim como eu. Ela tinha cabelos loiros até os ombros, óculos redondos, sardas e olhos azuis brilhantes. Além disso, ela estava cursando a mesma faculdade que um dos meus melhores amigos, o Pedro, e até compartilhava algumas disciplinas com ele. Conversamos por algumas horas no Tinder e depois trocamos nossos números e Snapchat. Combinamos de nos encontrar no Dia dos Namorados, que naquele ano caiu em uma quinta-feira. Como eu não tinha aulas na sexta-feira e Bianca disse que poderia faltar à aula da manhã, decidimos que poderíamos passar a noite juntos sem pressa. A primeira parte da noite foi incrível. Fomos a um McDonald's no centro da cidade, assistimos a um filme no cinema e depois caminhamos pelas ruas iluminadas, aproveitando o clima romântico. Bianca era divertida e fácil de conversar, e eu estava me sentindo cada vez mais à vontade com ela. Quando voltamos para o meu apartamento, as coisas esquentaram e acabamos transando. Tudo correu bem. E Bianca perguntou se poderia passar a noite, já que estava nevando lá fora, e ela morava a cerca de 10 minutos de distância. Eu concordei,
e logo depois caímos no sono por volta da 1h da manhã. Eu sou um sono leve, especialmente quando há alguém na cama comigo. Por volta das 3h da manhã acordei com Bianca saindo da cama. Ela se dirigiu ao banheiro, acendeu a luz e fechou a porta. Eu estava tão cansado que voltei a dormir quase imediatamente. Acordei novamente por volta das 5h30 da manhã e percebi que Bianca não estava mais na cama. Olhei para o banheiro, mas a luz estava apagada. Fiquei confuso, mas não alarmado. Peguei meu celular para ver se ela havia mandado alguma mensagem, mas não havia nada. Reparei que as roupas dela ainda estavam no chão, então ela não poderia ter ido embora. Foi então que ouvi um rangido vindo do outro lado do quarto. Quando me virei, vi Bianca parada no canto, de costas para mim, completamente imóvel. Fiquei gelado. Chamei o nome dela baixinho, mas ela não respondeu. Acendi a luz do abajur e me aproximei dela, colocando a mão em seu ombro. Nada. 10 segundos de silêncio absoluto. De repente, ela se virou com uma velocidade sobrenatural e começou a gritar como uma louca, batendo em mim com as mãos. O mais assustador era que o rosto dela estava completamente vazio, sem expressão alguma. Eu caí na cama, tentando me proteger, e ela continuou gritando e me batendo por cerca de 30 segundos antes de correr para as roupas, pegá-las e sair do apartamento. Corri até a porta que estava escancarada, mas ela já havia sumido. Foi então que percebi um cheiro horrível vindo do banheiro. Quando abri a porta, encontrei o local completamente destruído. O chão estava encharcado, o armário de remédios tinha sido revirado e o espelho estava coberto de fezes. Fiquei em choque. Liguei para a polícia, que veio até meu apartamento e fez um boletim de ocorrência. No entanto, como Bianca havia deletado seu perfil no Tinder e no Snapchat, não havia muito o que eles pudessem fazer. A única foto que eu tinha dela era uma selfie com um filtro do Snapchat, o que não ajudava muito. Chamei meu amigo Pedro para passar a noite comigo, já que a polícia sugeriu que eu não ficasse sozinho. Mostrei a foto de Bianca para ele, mas ele disse que nunca a viu na faculdade, apesar de ela ter mencionado que estava na mesma turma que ele. Naquela noite, acordei por volta das 3h da manhã com alguém tentando abrir a porta do apartamento. Quando olhei pelo olho mágico, não havia ninguém lá. Desde então, nada mais aconteceu, mas a experiência ainda me assombra. Há 4 anos, meu namorado Pedro e eu estávamos planejando uma noite especial para o Dia dos Namorados. Decidimos jantar em um restaurante charmoso no centro de Curitiba, conhecido por sua vista incrível para o Parque Barigui. O lugar era famoso por seu clima romântico e pratos sofisticados, e estávamos animados para comemorar nosso primeiro Dia dos Namorados juntos. Quando chegamos ao restaurante, notamos um casal sentado do lado de fora, nos encarando de uma maneira que me deixou desconfortável. A mulher, que parecia ter uns 50 anos, usava um vestido floral e um chapéu de aba larga, enquanto o homem, aparentemente da mesma idade, vestia um terno surrado e mantinha as mãos nos bolsos. Eles não paravam de nos olhar, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Dei um leve empurrão no braço do Pedro e sussurrei: "Estão nos encarando." Ele apenas riu e disse que eu estava imaginando coisas. Entramos no restaurante e Pedro deu nosso nome para a lista de espera. A atendente nos informou que a espera seria de 45 minutos e que nos mandaria uma mensagem quando a mesa estivesse pronta. Como não queríamos ficar parados, Pedro sugeriu que fôssemos ao minigolf que ficava do outro lado da rua. Achei a ideia divertida e concordei. Enquanto caminhávamos de volta para o carro, a mulher do casal se levantou e se aproximou de nós. Ela estendeu a mão e disse: "Oi, eu sou Dona Maria, e este é meu marido, seu Antônio." Achei aquilo extremamente estranho, mas para não ser rude, apertei a mão dela. Pedro fez o mesmo, mas eu podia ver que ele também estava desconfortável. Dona Maria então começou a falar rapidamente, dizendo que éramos um casal lindo e que ela e o marido eram fotógrafos profissionais. Ela sugeriu que fôssemos ao estúdio deles, que ficava a apenas 5 minutos dali,
para uma sessão de fotos gratuita. O estúdio é bem perto e acho que vocês ficariam incríveis nas fotos. Ela até mencionou que não tinha cartões de visita, mas que poderíamos segui-los de carro. Pedro, sempre educado, recusou gentilmente, dizendo que já tínhamos planos para a noite. O sorriso de Dona Maria congelou por um instante, e ela nos encarou com uma expressão que me fez sentir um frio na espinha. Ela então voltou para o banco ao lado do marido, que continuou em silêncio, apenas nos observando com um olhar penetrante. Quando entramos no carro, eu não pude deixar de comentar. Que casal mais estranho. O marido nem falou uma palavra. Pedro concordou, mas tentou aliviar o clima dizendo que provavelmente eram apenas excêntricos. Mesmo assim, eu não conseguia tirar aquela sensação de que algo estava errado. Chegamos ao minigolf que ficava em um pequeno parque temático. Para nossa surpresa, o lugar estava completamente vazio. Achei estranho, já que era dia dos namorados e esperávamos que estivesse cheio de casais. Pedro riu e disse: "Pelo menos, não vamos ter que esperar na fila." Começamos a jogar e tudo parecia normal até o quinto buraco. Foi quando ouvi o sino da entrada tocar. Virei-me e quase caí de susto. Era Dona Maria e seu Antônio entrando no minigolf. Eles olharam ao redor como se estivessem procurando algo, e então a mulher me viu. Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era algo que me fez sentir como se estivesse sendo observada por um predador. "Pedro, eles estão aqui", eu sussurrei, tentando não parecer alarmada. Ele virou-se e viu o casal, que agora estava caminhando em nossa direção. Dona Maria disse com um tom doce, mas perturbador: "Que coincidência, não é? Parece que estamos destinados a nos encontrar hoje." Pedro, tentando manter a calma, respondeu: "Sim, que pequeno mundo." Mas eu já estava pronta para ir embora. Sussurrei para ele que estava me sentindo desconfortável e que deveríamos voltar para o carro. Ele concordou e começamos a caminhar em direção à saída. Foi então que seu Antônio falou pela primeira vez: "Por que não jogam uma partida conosco? Grady contra Rodrigues." Meu coração quase parou. Rodrigues era o sobrenome do Pedro. Como eles sabiam disso? Pedro ficou pálido e respondeu rapidamente: "Desculpe, mas temos que ir. Boa noite." O sorriso do casal desapareceu e eles nos encararam com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Saímos dali o mais rápido possível e eu mal podia esperar para chegar ao carro. Já no carro, Pedro e eu discutimos o quão bizarra aquela situação tinha sido. Ele tentou me acalmar, dizendo que provavelmente eram apenas pessoas excêntricas, mas eu não conseguia me convencer. Decidimos esperar no carro até o restaurante nos chamar. Cerca de 15 minutos depois, recebemos a mensagem de que nossa mesa estava pronta. Jantamos, mas eu mal conseguia me concentrar na comida. Ainda estava pensando no casal. Quando Pedro foi ao banheiro, tive a sensação de que Dona Maria estava me observando de longe, mas quando olhei ao redor, não vi ninguém. Na volta para casa, percebemos que um carro estava nos seguindo. Era um sedã preto, e o motorista mantinha uma distância constante. Pedro tentou despistá-los entrando em um posto de gasolina, mas, quando voltamos à estrada, o carro reapareceu. Minutos depois, ouvimos um barulho alto. Os pneus dianteiros do carro estouraram. Pedro parou o carro e antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, ele gritou: "Saia do carro, agora!" Ele desligou o motor, apagou as luzes e trancou as portas. Eu estava em pânico, mas ele me puxou para fora do carro e corremos para a mata ao lado da estrada. Nos escondemos atrás de algumas árvores e arbustos e Pedro ligou para a polícia. Enquanto esperávamos, ouvimos o carro dos perseguidores parando perto do nosso. A voz de Dona Maria ecoou na escuridão. Demoraram demais. Eles entraram no carro e foram embora. A polícia chegou poucos minutos depois, mas o casal já havia desaparecido. Fizemos um boletim de ocorrência, mas nunca descobrimos quem eram ou o que queriam. 4 anos se passaram, e Pedro e eu estamos casados, mas ainda nos perguntamos o que teria acontecido se não tivéssemos escapado naquela noite.